Então, eu posso começar falando, como foi já no início. Então, eu trabalhei durante muitos anos em televisão, comecei cedo, né? Fui criado em São Paulo, morei em Minas um tempo também. E com 17 para 18 anos, integrei lá no grupo Paquitos, precisavam de um cantor. Já a equipe já tinha 4 garotos. Nisso fui fazendo vários testes, acabei entrando. E fiquei por lá durante 4 anos aproximadamente. Carreira solo, carreira nacional, internacional, cinema, um monte de coisa. Aquele desejo pela fama, aquela vontade de ficar conhecido, de ser idolatrado, lembra disso, né? Ser glorificado, dar autógrafos por onde passava. Então, que as meninas pudessem ficar gritando o nome, o reconhecimento. E diferente completamente aquela fama naquela época, na década de 80, 90, não tinham as redes sociais e tudo mais. Então, era uma loucura mesmo. Então, a pessoa que queria ver um ídolo ia na chegada de aeroporto ou ficava na porta do hotel onde a gente hospedava, nas gravações, enfim. Era completamente diferente. Da onde que você tinha esse desejo? O que te impulsionava a querer ser conhecido? Seria os benefícios que você iria ter, a vontade de ser aceito e idolatrado? O que mais te atraía, né, na questão da fama? Que hoje muitos, através da rede social, querem ser famosos, conhecidos da noite para o dia, tantos realities. É uma TV em cada celular, né? Isso, exatamente. Então, naquela época, o que te incentivava? Porque eu sei que muitos hoje em dia vão, né, se conectar com isso. Então, vamos lá. Eu fui criado numa família classe média, média alta. Então, eu não queria ser reconhecido por causa do dinheiro. Eu queria ser reconhecido pelo egocentrismo mesmo. Então, aí vai a dica. Então, eu não queria ser famoso por causa do dinheiro ou ficar milionário, mas pelo autorreconhecimento, que as pessoas me idolatrassem. E isso veio sendo gerado desde pequeno, porque eu comecei com propaganda de TV. Isso já ia mexendo comigo, no meu psicológico e tudo mais. E a minha família, na altura, na época, não se atentou que poderia ter feito um trabalho psicológico também, sendo uma criança, já despontando, tocando alguns instrumentos. Então, sou autodidata, assim, fui tocando, tipo, já piano, violão, fui desenvolvendo isso tudo. Comecei muito precoce em bandas, inclusive de rock e tudo, sendo baterista com, tipo, 12, 13 anos. Louvo a Deus hoje, desde o impacto de Jesus na minha vida, porque hoje eu estou debaixo do governo de Deus, do reino de Deus, e me submetendo à vontade dele. E a cada dia, quando acordo, falo sempre: Senhor, me ajude a vencer mais esse dia, a respeitar as tuas regras, os limites, a te honrar no caminhar, numa palavra, numa conversação, numa vestimenta. Então, isso tem que ser todo dia. É aquela morte diária, né? O negue a si mesmo diário. Existia Deus para você naquela época? Como era Deus para você? Eu tinha vários segmentos e religiões. Não vou citar nomes, mas era contrário à palavra de Deus. Você misturava tudo, era um sincretismo de tudo? De tudo um pouco. Cheguei a fazer até, se posso dizer, pactos e uma série de coisas dentro do ocultismo. E chegou um limite, um momento da minha vida religiosa que eu sabia para quem eu servia e aonde eu iria chegar. Então, eu não estava num engano. Até um certo momento poderia até ser um engano, mas um pouco mais para frente... Você teve que escolher e você escolheu o lado ruim. Escolhi o lado ruim. Então, o lado... Pelo porquê? Pelo imediatismo da entrega? Pela fama, pela ser glorificado na terra. Era esse o meu alvo. Sem precisar renunciar coisas do seu ego. Sim, eu precisaria renunciar, mas ele, na outra religião, por onde eu seguia, ele me pulsava, ele me potencializava o egocentrismo, aquela coisa toda. E tinha até um pouco de narcisismo, eu acredito. Tinha. E quando Jesus impacta a minha vida, foi de uma forma sobrenatural, porque eu não queria saber sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não queria, eu sabia quem eu servia. Só que eu queria a fama imediata. E aí, os talentos que Deus tinha me dado, eu usava para a minha própria glória. Diferente depois do encontro com o Senhor. Então, seja música, seja dança, seja representação,
artes cênicas, o que for, é para a glória do Senhor. E dependendo, às vezes, do papel ou da coisa, eu não aceito. Se não for para o Senhor ser glorificado, porque eu já conheci aquele lado todo de, por exemplo, quando a gente trabalhava na época até da Globo, um estádio lotado, gritando nome, aquela coisa toda, as fãs, mas, na verdade, era uma coisa vazia, assim, era vazio. Porque quanto mais tinha, mais queria, nunca estava satisfeito com nada. Não há um contentamento, de fato, né? Não tem. Então, às vezes, muitos que vão assistir esse bate-papo, esse podcast, eu posso falar porque eu vim de lá. E não há nada melhor do que você ter a paz que somente o príncipe da paz, que é Jesus, pode nos dar. Somente a paz que transcende qualquer entendimento. É Cristo em nós, a esperança da glória. E isso se sucedeu em fevereiro de 95. Eu estava indo para um lançamento, inclusive, de música, aí já mundial, mas o Senhor tinha um propósito diferente para a minha história. Então, eu posso dizer que foi um impacto sobrenatural de Deus comigo. Conta como é que foi. Te pescou através da música, não foi? Foi através de uma música. E assim, eu não lembro até hoje. Qual era a música? Não lembro. Estavam regulando o som de uma denominação evangélica. E aí eu estava saindo de um estúdio no centro aqui da cidade de São Paulo. E eu ouvi aquele barulho e fui seguindo aquele som. Mas, na verdade, não é porque eu tinha gostado, não. Eu tinha achado ruim e eu era muito de briga também. Eu falei, não, eu vou ter que brigar com esses caras que estão tocando feio. Olha que petulância, que coisa, né? Que arrogante. Estava andando do nada, falou, vou lá só para brigar, falar aqueles que tá horrível esse negócio. Que imagina, não, você vê a loucura, que era a doideira. E fui seguindo, deu mais de um quarteirão. E o som vinha de dentro de um cinema. É impossível, não tem como. A acústica de um cinema não vai permitir eu ouvir na rua. Aí eu percebi que tinha uma coisa sobrenatural. E percebendo essa coisa sobrenatural, então, falei, agora é que eu vou entrar mesmo com raiva. Porque eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu gostava. E era uma denominação evangélica. Dentro de um cinema? Era ali no Copan, no Cine Copan. E ali, então, eu subi e eles estavam regulando o som. Resumindo a história, eu ajudei os caras a regular o som, o técnico não tinha ido. Fiquei e falei assim, Deus, é assim. O que você pode me dar? Assim com Deus, imagina que absurdo. O que você pode me dar? Eu já conheço, já viajo tudo, estou indo para um lançamento agora mundial de música. Mas tá bom, faz o seguinte, muda a minha vida radical. Falei assim. Só que quando eu falei assim, glória, eu senti assim, como se saísse um container de peso de dentro de mim. E aí eu não sabia que era essa paz, eu não tinha entendimento de nada. Mas era uma coisa muito diferente que eu estava sentindo, que eu não queria que nunca mais eu deixasse de sentir. Então ali começa o processo. Fevereiro de 95, desci as águas em dezembro de 95, 17 de dezembro, eu lembro. Mas um período começa ali de libertação, um processo e que foi um pouco demorado, né, devido a muitas coisas que eu acreditava, que eram muito fortes para mim, arraigadas na minha história de ser humano. E a coisa foi acontecendo e o Senhor trabalhando. Você foi deixando de trabalhar com o que você trabalhava ao longo do processo? Como que você foi? Você teve que finalizar contratos ou você falou, não vou mais? Rescindi, não assinei você esse entendeu outro. Já que era... Acabou ali naquela meio-dia, 1h da tarde. Foi ali. Forte e corajoso, hein? Foi imediato. E daí tive até abrir mão de algumas coisas que tinha, uma série de coisas, deu até um comentário na época da imprensa e tal, porque realmente eu parei de cantar o que não fosse de louvor, parei de atuar, as músicas que eu compunha, eu abri mão dos direitos autorais, tudo novo. Então, pedi para me matricular, né, numa faculdade teológica, até teve um concílio para ver se me aceitava, eu era neófito, novo convertido, mas eu falei, olha, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso
que vocês me ajudem, eu necessito para falar menos besteira, para falar, errar menos. Eu preciso de Cristo. Eles viram assim a minha força de vontade tão grande, eu estava sendo muito honesto no que eu falava. Acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite. Uau! Era a pressa, né? A pressa, a sede, meu Deus, e eu precisava. E assim, deixo bem claro, não quer dizer que sabe tudo. Você pode estudar a sua vida inteira, você vai saber que está conhecendo e que não sabe nada, porque a palavra, ela é uma fonte inesgotável, a palavra viva, é o próprio verbo. Então, mas eu precisava ter o início, as histórias bíblicas, entender, né, o que estava acontecendo. E nisso já, indo dar testemunho, cancelei todos os shows, coisas assim. Era na época do fax, lembra disso? Lembra? Acho que você não lembra. Sim, lembra? Claro. Mandava um fax, eu mandava fax para as revistas. Eu mesmo me sugeria para as revistas, por que você não contrata essa menina, chama ela para tal, como se fosse outra pessoa, eu mandava fax com a minha foto. Pronto, isso era assim, era assim mesmo. Chama ela para essa capa.